Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Se você ainda não conhece o canal, a primeira vez que você está assistindo a gente, nós somos o primeiro canal no Brasil que fala só sobre micro SaaS. E a ideia aqui é trazer para vocês todo o conteúdo, tudo que eu estudo lá fora sobre micro SaaS, as minhas experiências, para ajudar você a construir o seu primeiro projeto ou montar um portfólio de micro SaaS, que também é o meu objetivo. Bom, vamos lá então, galera. Um micro SaaS B2C, ou Business to Customers, ou Business to Consumers, significa que é um micro SaaS que você vende para a pessoa física. Normalmente, as pessoas têm um pouco de receio de lançar projetos, produtos para a pessoa física, por conta da complexidade que é vender para elas. Vários motivos. Custo de aquisição dessas pessoas costuma ser mais alto, essas pessoas costumam dar churn, vender para pessoa física costuma ter uma certa dificuldade de recorrência também. Normalmente, a pessoa física ela também tem a questão de suporte, de pós-venda, enfim, isso demanda muito, né? Quando a gente pega um volume muito grande de vendas, de assinaturas, essas pessoas abrem muitos tickets de suporte, né? Então acaba sobrecarregando um pouco também a necessidade de headcount, de ter pessoas por trás ajudando na demanda, entre vários outros fatores. Na nossa comunidade, 23% na última pesquisa que eu fiz tem um negócio de B2C e 50% tem um negócio de B2B. Curiosamente, essa mesma porcentagem do ecossistema das startups. Então a gente pode ver que existe hoje é muito parecido hoje as pessoas que montam micro SaaS e que montam startups e o que elas estão buscando resolver para esses dois públicos. Então a ideia que eu quero fazer aqui no vídeo de hoje é falar para vocês um pouquinho das diferenças e te ajudar a escolher melhor quando você for lançar o seu próximo projeto e te trazer um pouco de conhecimento de que possa te ajudar, né, de alguma forma. Então, falando do B2C, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre canais de aquisição. No B2C, a aquisição ela tem que ser através de canais orgânicos. Quando você monta o seu primeiro micro SaaS, você tem que saber que você vai ter que produzir conteúdo ou terceirizar a produção de conteúdo. Os melhores cases de micro SaaS que eu entrevistei nos últimos 12 meses de B2C, todos eles tiveram ou têm uma boa experiência com SEO. E se você não tem experiência com SEO, não tem problema, você também pode aprender. Mas o negócio de B2C é que o custo de aquisição é alto. Então, quanto antes você começar fazendo SEO, mais rápido você vai colher frutos disso. A segunda questão é que B2C tem que ser produtos mais low touch, ou seja, tem que ter uma venda mais no piloto automático. As pessoas elas têm que entrar no seu produto, elas têm que entender o seu produto e comprar sem a necessidade de tirar dúvidas ou de ter a necessidade de enviar propostas ou de fazer acompanhamentos. Também a venda ela precisa ter o mínimo de fricção possível no onboarding. Então, quando a pessoa ela entra no seu produto, isso me leva ao próximo ponto, que é uma boa UX, ou seja, uma boa usabilidade. Porque quando o consumidor ele entra no produto e ele não vê que é um produto bonito ou que ele tem uma boa experiência, tanto na parte principal quanto no onboarding, que o onboarding ainda é a parte mais importante de todas, esse cliente, essa experiência, né, acaba marcando esse cliente e faz com que ele, às vezes, nem termine de testar o produto ou, sabe, de seguir adiante. Então, pensem sempre numa boa usabilidade quando vocês forem fazer um produto. E se você não é um cara de design, não tem problema, terceiriza. Mas o negócio é que B2C você precisa fazer um trabalho bem feito. Um ponto que eu queria falar com vocês é que para B2C é super válido você fazer landing pages para validar. A maravilha de você lançar para B2C, pelo menos o lançamento e não a escala, é que você facilmente consegue gerar leads para o seu projeto, seja entrando em grupos de Facebook ou seja fazendo uma propaganda no próprio Instagram. No início, você consegue gerar tráfego para a landing page e cadastrar as pessoas. E eu acho que é uma modalidade super bacana para você entender se a proposta de valor do seu produto faz sentido, se as pessoas estão entendendo. Então, os microsites de B2C que eu estudei costumam lançar landing page para testar hipóteses e muitos fazem teste A/B também de textos, comunicação, imagens e tudo mais. A próxima dica que eu quero dar para vocês é sobre montar audiência.
Montar um micro SaaS, ele é um trabalho de longo prazo. Um micro SaaS, ele é um side project. Ele é um projeto que normalmente você vai tocar em paralelo do seu dia a dia ou de qualquer coisa que você fizer. O negócio de você montar um micro SaaS B2C é que o desafio é que você precisa estar reciclando sempre a sua base de usuários e tentando melhorar a retenção, porque vai entrar muito usuário que não faz sentido seu produto, eles vão dar churn, vão demandar suporte, porque às vezes não é o público certo. E tá tudo bem, nesse começo tem essa curva de aprendizado até você entender mais sobre o público e acertar a mão na roda dos canais pagos e tudo mais. Mas o negócio que eu vejo que dá muito certo, se você fizer desde o início, é montar uma audiência em torno do seu projeto ou de você mesmo. Então, quando você montar uma landing page ou você começar a publicar esse seu projeto em alguma rede social para atrair leads, Instagram, TikTok, por exemplo, produzir conteúdo e trazer essas pessoas para perto de você. Porque uma vez que você começa a montar uma audiência em torno de um produto, essa comunidade que se forma em volta de você, ela aumenta drasticamente a retenção do seu produto e ajuda muito no suporte, porque a própria comunidade apoia um ao outro. Quando você junta pessoas que têm os mesmos desafios em volta de um produto que se propõe a resolver esse problema para as pessoas, e você põe todas essas pessoas no mesmo ambiente onde elas podem discutir sobre as dores delas e sobre as soluções de quão feliz elas são com o seu produto, automaticamente a sua retenção vai aumentar e isso gera muito valor no longo prazo para você. É difícil montar uma audiência? É difícil pra caramba. Se você conseguir fazer isso, vai valer muito a pena. Eu conheço muitos empreendedores da comunidade que estão fazendo isso. É um caminho mais longo, mas ele se paga no médio e longo prazo. Sem contar que ter uma audiência te permite lançar vários outros micro SaaS para esse mesmo público e assim por diante, e até virar uma autoridade no assunto se você desejar, né? Uma outra dica que eu queria dar para vocês também sobre o B2C é o peso de uma boa marca, de um branding. Quando a gente fala de consumidor final, né, pessoa física, os consumidores são muito ligados à marca. Então, além de fornecer uma boa experiência, uma boa UX, é muito importante vocês terem um branding muito bem feito. E quando eu falo um branding bem feito, não é você fazer uma logo bonita e ter tipo uma boa seleção de cores e deixar o site bonito, mas fazer branding significa você contar uma história para as pessoas, você dar vida para sua marca. Tudo tem que se comunicar, é a forma que você fala, é a forma que você faz as coisas. Tudo isso você vai construindo e dando vida para sua marca. Branding é essencial para a existência de B2C. Essencial. Ele é muito importante para B2B, para você ter reputação e ser reconhecido no mercado. Mas para B2C é muito mais importante. O que é o B2B? Business to business, ou seja, vender para empresas. O B2B ele pode ser categorizado em 3 tamanhos. A gente tem as PMS, que são as pequenas e microempresas. Então a gente está falando hoje de empresas que vai desde o freelancer até uma empresa de 100, 200 funcionários. E detalhe, tá? Eu não estou considerando micro empresa por tamanho de faturamento nem nada, até porque uma pequena empresa no Brasil é uma empresa que fatura 200 milhões por ano, mas eu estou considerando uma micro e pequena empresa, pequenos negócios mesmo, aquela franquia de inglês com 15 funcionários, aquele escritório de contabilidade com 80 funcionários, são pequenos negócios, né? Micro, eu considero como um freelancer, sabe? Aquele negócio muito pequeno, que tem 2 ou 3 pessoas. O mid-market são empresas de médio porte. Empresas de médio porte são aquelas empresas que elas já faturam bem, já faturam 20, 50 milhões, e são empresas que elas já são mais maduras, com 100, 200, 300, 400, 500 funcionários, e são empresas que já têm um processo de compra de produtos, de fornecedores. Elas já têm um processo de governança, onde eles já conseguem homologar fornecedor, ver se o fornecedor é um bom fornecedor, e já tem uma dinâmica de compra, de pagamento e tudo mais. Já uma grande empresa, a gente está falando realmente das grandes empresas, das multinacionais e tudo mais. E aí essas grandes empresas são as empresas que já têm uma puta de uma estrutura para você vender serviço para elas. O cara já tem uma área com centenas de funcionários que cuidam de dezenas de milhares de fornecedores. E aí são as grandes corporações e tudo mais. Por que eu estou dando esse contexto para vocês? Porque eu acho que é muito importante vocês entenderem que quando vocês vendem para B2B, tem vários prós e contras. E, cara, B2B é a seleção natural de todo mundo. Na nossa comunidade, 50% das pessoas vendem para B2B. E no mercado de startups também, mais da metade das startups vendem para B2B também. Então, o negócio é que B2B ele é muito mais viável para você vender, por vários motivos. Eles pagam bem,
é muito difícil da inadimplência, não demanda tanto suporte, o churn é menor, o ticket médio costuma ser maior, enfim, tem vários benefícios de você vender para a empresa. É óbvio que eu não estou falando de mês, porque vender para MEI é quase para uma pessoa física, mas para pequenas empresas em diante é um excelente negócio. Mas o desafio é que quando você vende para empresas, as empresas têm um processo de compra. Então, por mais que ela tenha a dor do seu microsas, que ele se propõe a resolver, ela não vai pegar e comprar por impulso, como um pequeno negócio ou como uma pessoa física faria. Mas uma empresa, vamos supor uma empresa de pequeno e médio porte, ela tem um processo de compra. E normalmente esse processo envolve pegar a aprovação de diversas áreas, orçamento, passar por outras diretorias e é um trabalho muito moroso. Algumas até pedem para você fazer orçamento com mais 2 ou 3 concorrentes para vocês enviarem o preço. O que eu acho, inclusive, um processo meio ruim para as startups e para os microsas. Microsas, ele tem que ser uma coisa pequena e normalmente é uma coisa que ele demanda um esforço um pouco menor do founder pela limitação de tempo. Então, como que você vai pegar e montar um processo de venda para B2B sozinho? Como que você vai pegar e montar um funil de vendas e bater na porta de várias pessoas no LinkedIn para a cada 10 pessoas que você falar, você conseguir enviar um material para uma pessoa, ou seja, você ainda vai ter que produzir um material, para depois que você enviar o material para esse cara, você tem que agendar uma reunião com ele, apresentar a solução, depois você vai ter que apresentar uma demo, depois o cara vai ter que fazer um monte de pergunta para você, e aí vocês vão negociar preço, e aí vocês vão fechar, e aí você vai ter que enviar um contrato para ele. Você entende aonde eu quero chegar? Vender para B2B não é um jogo tão simples que você começa e começa a vender. Não é tão simples. É óbvio que vender para pequenas empresas ele é um processo mais fácil. Um micro SaaS deveria vender muito para PMEs no início pela facilidade de você atingir essas pessoas por canais pagos. Porque quando você tem a curva de aprendizado para você aprender sobre outbound e todo esse processo de venda, essa é uma curva de aprendizado que ela demanda muito tempo. Então, a minha recomendação é que vocês tentem atingir um mercado um pouco menor do que as empresas de médio porte, que vocês possam usar canais pagos. Funciona muito bem vocês oferecerem trial, o freemium ou o reverse trial, né? O trial inverso também, que inclusive eu falo, vou deixar o link nos comentários, nos meus artigos, mas funciona super bem para PMS esse modelo. É que é muito importante, assim como no B2C, vocês fazerem um bom onboarding dessas empresas dentro do negócio de vocês. Então não é só pegar o cara passar o cartão, pagar no Pix e você jogar o cara lá e falar, cara, é um SaaS, usa aí e se vira. Mas pro B2B, ele tem um momento na jornada dele que a gente chama de aha moment, né? Que é quando o cara fala, pô, porra, peraí, gostei demais dessa plataforma, gostei demais disso, e é o momento que ele identifica a proposta de valor que você se propõe a resolver com o seu produto, e a chance desse cara dar churn diminui drasticamente nesse aha moment. E um micro SaaS, ele ainda tem uma curva até você descobrir esse aha moment, né? A não ser que você seja um especialista no mercado que está montando solução, você vai ter essa curva aí de entender quando que esse cliente se maravilha e quando que ele vai deixar de dar churn, né? Qual que é o momento que diminui a chance disso. Uma dica que eu dou é para vocês fazerem um bom onboarding. Um bom onboarding. Um bom onboarding é melhor você vender para 5 clientes e fazer um onboarding uma vez por dia de um cliente do que você tipo vender para 15 e deixar o cara entrar sozinho. Porque quando você faz um bom onboarding, você constrói relacionamento, você constrói o seu branding, você constrói putz, você abre muita porta dentro da empresa, sabe? Você dá esse toque de pessoalidade. Mas o lado negativo é que é uma venda um pouco mais high touch, ou seja, ela demanda ter alguém fazendo a venda e pegando o cara pela mão, elevando. Por isso, nesses casos, eu acho super legal, se você for um micro SaaS B2B, você considerar ou vender usando o seu networking, fazer vendas mais lentas e vendas mais laser focus, assim, bem precisas, ou é bacana você já ter algum sócio que tem uma mínima experiência com pessoas e com empresas. O B2B, ele só tem dois motivos pelo qual ele vai comprar de você. Ou você faz ele economizar dinheiro, ou você faz ele ganhar mais dinheiro. Se o seu microsas não se propõe a resolver nenhum desses dois caminhos, é muito difícil a empresa comprar, a não ser que
realmente seja uma empresa muito pequena ou que, enfim, o cara compre por impulso, que não é legal para você, porque uma compra por impulso também, a chance do cara da churn é relativamente alta. É muito importante vocês terem essa clareza, sabe? Do que vocês estão se propondo a resolver para ele. Se vocês estão trazendo economia ou gerando mais renda. Eu vou dar um exemplo prático para vocês terem, tá? A gente tem na comunidade um micro SaaS do Yuri que ele se propõe a enviar notificações de quando você recebe um Pix. E ele vende isso para franqueadoras, para franquias, porque no caso das franqueadoras, elas têm muita dificuldade de ver o movimento do Pix, dos pagamentos. Imagina você tem uma franquia de um café e você recebe por Pix e você tem que ficar pegando os comprovantes do Pix para enviar para as pessoas. E esse micro-SaaS da comunidade, ele chega para a franqueadora ou para uma rede de várias franquias e fala, gente, ó, eu tenho uma ferramenta que ela envia uma notificação aqui para os endereços que vocês quiserem. O que é as franquias? As franqueadoras se beneficiam dessa ferramenta. Elas economizam tempo. E quando você economiza tempo, seja esse tempo pequenos segundos, né, num caixa, para o cliente pagar, você está aumentando o fluxo de clientes na loja, consecutivamente você aumenta a receita. Sem contar que não só você tem uma visibilidade dos Pix que estão entrando ou saindo, como você diminui também algum tipo de golpe ou algum tipo de ocorrência que pode dar errado lá no momento com aquele cliente, porque você tem notificações em tempo real. Essa é uma ferramenta, por exemplo, que as empresas estão comprando do Yuri, e o Yuri está crescendo um negócio dele num crescimento bacana, porque ele está se propondo a ajudar as empresas a ganharem mais dinheiro mais rápido. E quando você mira eu vou excluir agora mid-market e corporate, que são os grandes negócios que já vou falar, mas eu vou falar sobre PMS, né? Sobre pequenos e micronegócios. O que eu vejo dar muito certo para PMS, para micro SaaS, é o pessoal usar muito tráfego pago mesmo. Como é a tomadora de decisão, você já tem muito claro quem que é essa persona, é melhor, funciona mais fácil você fazer propagandas de fim de funil mesmo e realmente trazer essas pessoas num estágio de compra em redes sociais. E funciona super bem em canais pagos para pelo menos PMS, acho que é um caminho bacana assim para você testar e lançar o seu micro SaaS. Já para B2B, para as médias e grandes empresas, fazer fim de funil, tráfego pago, não é o melhor caminho, porque a decisão de compra raramente envolve apenas uma pessoa, mas ela envolve também a tomada de decisão de várias pessoas. Por isso que o melhor caminho, se você vende para médias e grandes empresas, é você realmente fazer uma prospecção fria pelo LinkedIn ou pela rede social que você encontra essas pessoas lá, os tomadores de decisão, porque você tem todo esse ciclo de aprendizado, de você entender como funciona o tempo de compra da empresa, como que ela vai comprar, por onde que entra, qual área, qual é a pessoa que você tem que falar e para quem que você vai apresentar e que tipo de documentação eles pedem, homologação. Cara, é um trabalho, mas é um trabalho bacana, eu digo, bacana no sentido que a conta fecha. E ela fecha muito bem. Tem microsas da comunidade, por exemplo, que o cara sobreviveu um ano inteiro com um cliente que pagou uma anualidade do projeto dele. Então ele customizou o microsas para atender uma grande empresa, ele subiu lá em cima o preço, e como esse microsas resolvia uma dor muito grande para a empresa, que no caso fazia ela economizar dinheiro, ela pagou o plano anual para o cara e isso capitalizou ele o ano inteiro para ele reinvestir no projeto dele e crescer outras linhas. Pô, super legal, super difícil. Por isso que quando você vende para mid-market e enterprise, é bacana você já ter mais ou menos um mínimo de experiência, porque a curva de aprendizado de outbound, ela costuma ser longa. Quais são as maiores diferenças, então, se eu pudesse nomear aqui 5 maiores diferenças entre um micro SaaS B2C e um micro SaaS B2B? A primeira delas é churn, ou seja, cancelamento. B2C tem um churn muito maior que B2B, porque as pessoas compram na emoção, compram por impulso. Muitas vezes as pessoas mudam as coisas, mudam as necessidades, mudam as vontades, os problemas mudam, tudo muito rápido. Então, B2C tem um churn muito maior. A aquisição de usuários ela é muito mais complexa de empresas de médio porte para grande porte. Então, B2C e PMS, pequenas e microempresas,
tende a funcionar muito bem um canal pago, né? Ou Google Ads, ou Facebook Ads, etc. E SEO no médio prazo. Uma empresa de B2B de médio grande porte, ela tem que ser outbound. Você raramente vai conseguir fazer por canal pago. Uma outra questão que eu quero falar para vocês é o suporte. E o suporte é uma coisa muito importante para quem tem um micro SaaS, quem quer ter um negócio calmo. O negócio do suporte é que quando você vende para pessoa física, para B2C, você tem uma demanda muito maior de perguntas, de dúvidas, de pessoas querendo falar com você, reclamar, elogiar, sugerir. E esse volume de mensagens toma tempo. É uma coisa importante para você saber que quando você lançar um micro SaaS de B2C, você tem que estar preparado mentalmente para desprender desse tempo para você dar o suporte e tudo necessário. E você também tem que investir numa base de conhecimento o mais rápido possível para esses usuários para diminuir o máximo possível a dependência de você. Outra questão é a questão das funcionalidades. Quando você vende para médias e grandes empresas, para essa empresa comprar de você, o seu produto tem que estar muito claro para ela. Ou seja, você já tem alguma funcionalidade ou você já resolve alguma coisa que faz que essa empresa compre e é isso. Mas uma pessoa física ou uma PME, uma pequena e microempresa, elas demandam muita funcionalidade, muitas vezes, por muito tempo. E cara, você sabe disso também. Modelo de receita. O modelo de receita transacional e o modelo de receita recorrente. No B2C, é mais difícil você conseguir recorrência. Difícil, não impossível, tá? Porque o desafio é que assim, hoje todos aplicativos que eu uso aqui no meu celular, de Uber, de WhatsApp, de redes sociais, de e-mail, cara, todo mundo de alguma forma tá tentando conseguir uma assinatura minha. É o Uber me oferecendo assinatura para conseguir desconto em corrida. É o iFood me oferecendo assinatura para conseguir desconto em restaurante. Todo mundo quer vender assinatura. E a pessoa, ela começa a se blindar em relação a isso. Ela fala: "Não, cara, peraí, não quero, não quero, não, para". E o negócio é que você vai ser mais um querendo vender uma assinatura para ela. Então, quando você for vender para B2C, a não ser que você ache um nicho muito carente, com um problema muito grande, existe uma chance razoável de você ter dificuldade de conseguir recorrência de pessoa física. Já a pessoa jurídica, ela já tem um hábito de comprar recorrente. Para ela já é normal. Então é muito mais fácil de você construir produtos de receita recorrente. Beleza? Eu diria que, independente de B2C ou B2B, o que são as coisas mais importantes para você, para o seu micro SaaS? A primeira coisa é, você tem que conseguir fazer a retenção do seu projeto funcionar muito bem. Seja para uma grande empresa, para uma pequena empresa ou para uma pessoa física. A pessoa tem que entrar dentro do seu produto e você tem que ter certeza que o seu balde não está furado. Porque o esforço que você aplica para você vender para uma pessoa física, eu digo esforço financeiro, o esforço que você aplica de tempo para vender para uma pessoa jurídica, você traz as vendas para dentro de casa e daqui 1, 2 meses essa pessoa cancela, é porque o seu balde está furado, você não fez sua lição de casa bem feita, você não mapeou sua proposta de valor, você não fez todo o customer discovery que você precisava fazer. Então, retenção é a principal métrica independente de B2C ou B2B. Olha, eu atuo como investidor, como mentor, e eu já participo de muitos negócios nesses últimos 10 anos, bastante negócio mesmo. E o que eu vejo que as startups mais de sucesso fazem bem é que todas elas têm um onboarding bem feito. Porque um onboarding bem feito cria uma experiência positiva. E você sabe tão bem quanto eu que a primeira impressão ela é muito importante. Então, onboarding é uma coisa muito importante. É muito melhor você vender para alguns poucos clientes e trazer eles e tratar bem com eles e construir essa relação de longo prazo do que você tentar trazer cliente a todo custo para aumentar a receita e tá com um balde furado. E por fim, gente, relacionamento é uma coisa é uma coisa meio tricky, sabe? Ela você pega uma base grande de usuários, né? Você tem ali 100 usuários de B2C e você tem 30 usuários de B2B. Cara, para você manter relacionamento com 100 pessoas é complexo. Mas aí tem uma oportunidade bacana. O que você pode fazer é tentar trazer as pessoas no mesmo ambiente para as pessoas de alguma forma começarem a interagir sem você
tá lá 100% das vezes sendo responsável por essas interações ou por tirar as dúvidas. Um exemplo disso é que vocês podem montar um grupo no Facebook e colocar as pessoas lá para discutirem, ou todo mundo que compra, vocês colocam a pessoa lá e convida ela, fala, vem para a nossa comunidade, ou você monta um grupo no WhatsApp e fala, vem para a nossa comunidade, porque você começa a trazer as pessoas com os mesmos propósitos, os mesmos problemas, essas pessoas começam a fazer negócios entre si e a proposta do seu valor, do seu negócio, ela aumenta bastante, do seu branding principalmente, e isso faz também com que as pessoas tirem dúvidas entre si, que elas troquem figurinhas dentro desse grupo que você montou, e isso consecutivamente aumenta o seu relacionamento com todo mundo e faz você ser uma figura muito mais bem vista. Outra coisa também que é bacana é não só você formar esses grupos e fomentar essa troca de negócios, experiência e tal, mas é você também entrar em contato com as pessoas. Eu, pessoalmente, eu dedico uma boa parte da minha semana conversando com a minha comunidade. Eu falo direto com todo mundo da comunidade, eu leio todas as mensagens. Isso toma um tempo, toma muito tempo. Todo dia de noite eu levo bronca da minha esposa porque eu fico no celular lendo as mensagens. Mas a verdade é que é muito importante eu estar perto desse momento que está se formando o meu projeto, que está se formando o grupo, que as pessoas estão se conhecendo e que os pontos estão se conectando. Invista em relacionamento muito, não importa se é para um volume muito grande de pessoas ou muito pequeno. Mas faça esse exercício do relacionamento porque é o que vai te trazer evangelistas, longevidade e vai te abrir inúmeras portas para o seu projeto. Então, pega essas 3 dicas aí que eu acho que vão te ajudar bastante. Espero que essas 3 dicas te ajudem bastante e que esse vídeo tenha te elucidado um pouco mais sobre o mundo de microsas, de B2C e de B2B. Deixa seu like, compartilha e participe da comunidade no comunidade.microsas.com.br, que eu estou deixando aqui embaixo. E tamo junto.